Oi, domingo de Páscoa e a família tá reunida aqui, né, em casa e talvez. Oi, Fabi, primeirona a chegar, hein? E gostei de ver, Cleci, sejam bem-vindas. Manda a live aí para as pessoas, porque hoje é dia de Páscoa, mas é dia de reunião de família. Feliz Páscoa para vocês! Mas nem por isso nós saímos do nosso propósito, né? Quantas vezes nós encontramos obstáculos para cumprir com aquilo que nós nos determinamos a fazer? Então, gente, boa tarde. Eu ofereço mentorias para vocês aqui, né, dentro da minha área de conhecimento, mas eu também recebo mentoria dentro de outras áreas de conhecimento que não são as minhas. E essa proposta de fazer as mentorias por 112 dias seguidos foi do meu mentor. Quando ele falou isso, eu pensei, meu Deus, né, 112 dias, mas eu não pensei nas dificuldades. Eu pensei, ok, é para fazer, eu vou fazer, né? Seja o que Deus quiser, vamos fazer. E eu comecei a fazer. Ele me deu essa tarefa no domingo, na segunda, no sábado, eu acho que foi, na segunda-feira eu já comecei. Então, quando você se determina a fazer uma coisa, sempre vão surgir coisas no seu caminho para te impedir de chegar lá. Quando você diz assim, eu vou fazer determinada coisa que contribui para o seu crescimento, para o seu melhoramento, vão surgir coisas para você não fazer. Você já ouviu falar de ordalhas? Me conta aqui se você já ouviu falar de ordalhas. Enquanto tu me diz aqui se já ouviu falar, enquanto tu manda essa live para outras pessoas, e eu acredito que tu tá mandando, porque a nossa live hoje ela é curta, a família tá toda aqui reunida, e eu daqui a pouquinho até acho que vou mostrar a minha família para vocês. Quem conhece a minha família, quem gostaria de conhecer, não ouviu falar? Ordalhas, isso mesmo, ordalhas. Quando eu comecei a minha caminhada no centro espírita, porque, gente, eu desde muito novinha, eu tinha 12 anos quando eu comecei dar catequese junto com uma outra pessoa, porque naquela época, que eu, né, faz bastante tempo, há quase 50 anos atrás, as crianças iam para catequese com 5 anos de idade. Onde eu morava. Com 6 anos, as crianças ainda não eram alfabetizadas e elas já iam para a catequese e faziam a primeira comunhão com 7 anos, 8 anos. Então, eu com 12, para uma criança de 5, 6, eu era adulta, né? Então, eu acompanhava uma outra catequista e depois, com 12 anos, eu mesma já era catequista de crianças. Então, eu sempre fui da Igreja Católica, eu sempre fui catequista, eu participei de várias coisas. Depois, na minha comunidade, eu fui coordenadora de catequese, de crisma, depois da paróquia. Enfim, eu sempre estive envolvida, pastoral da saúde, em várias coisas. Na minha comunidade aqui, na Igreja Católica onde eu frequentava, eu era chamada de a chefa, né? A chefa, não me chamavam pelo meu nome, é a chefa, porque eu estava sempre liderando alguma coisa. Até que chega esse momento crucial de me deparar com aquilo que eu conhecia. Eu morava lá em Dois Vizinhos, no Paraná. Os meus pais, eles nasceram no Aiurê. Quem já ouviu falar do Aiurê? Forcadinha, quando os meus pais moravam lá, era chamado de Forcadinha, que é aquela cidadezinha ali embaixo da Serra do Corvo Branco, sabe? Quando tu passou ali Braço do Norte e tu vai subir lá para Bom Jardim e tu chega naquela cidadezinha pequenininha ali que ainda continua igual quase quando os meus pais moravam ali, Aiurê, isso, os meus pais nasceram ali.
a história deles é bastante interessante, assim. O meu bisavô materno, né, ele veio da Alemanha com a mulher dele, moraram em Criciúma. Ele era muito jovem quando ele veio da Alemanha. Ele veio porque ele se rebelou lá contra... Ele trabalhava no escritório de contabilidade, porque a Alemanha já era muito... né? Agora a Alemanha, né, e outros países da Europa estão há anos na nossa frente, né? Então, naquele tempo, o meu bisavô era um contabilista. E ele veio para o Brasil contra a vontade da família dele, que eram militares. Tem fotos maravilhosas deles naquela época, antes lá de 1900, lá em 1800 e pouco, né? Então, o meu bisavô veio para o Brasil contra a vontade da família. Veio fugido de casa. Só avisou a família quando chegou aqui, com 18 anos. E conheceu a minha bisavó, né? E aí eles vieram morar em Criciúma. E o meu bisavô, ele foi, depois, durante muitos anos, ele trabalhou na paróquia, ali no centro, em Criciúma, na catedral, onde hoje é conhecido como a catedral. Ele trabalhou ali como secretário, como assessor, por, sei lá, muitos anos, 30, 40 anos. Ah, tua nora morou na Forcadinha. É maravilhoso lá, né? Faz tempo que eu não vou, mas é um lugar que me conecta bastante. E esse meu bisavô, ele veio pra Forcadinha depois, porque ele já tinha essa visão, né? Imagina lá da Europa, onde tudo é muito mais avançado, né? E ele decidiu sair de Criciúma e morar na Forcadinha para colocar um hotel lá, porque ele achava que essa região ia crescer muito e que passavam uns tropeiros por ali, né? Então ele colocou um hotel lá porque achou que ia ter uma expansão muito grande. E não teve, não foi assim como ele pensou. Mas a minha avó, que era filha dele, era muito novinha, ela tinha 14 anos, 13 anos, né? E ela se relacionou com um homem, um rapaz dali, que se fala que era bugre, né? Então, desse meu avô se sabe muito pouco dele. Ela se relacionou com ele, ela ficou grávida, e depois o meu bisavô voltou para Criciúma e a minha avó ficou morando na Forcadinha, onde ela teve os filhos. E ela conheceu os pais da minha mãe. Então esses eram os meus avós paternos, né? Ela conheceu ali, eles se conheceram, porque é um lugarzinho pequenininho, mora, sei lá, 100 pessoas. E então os pais da minha mãe eram amigos dos pais da minha avó. E quando a minha mãe nasceu, a minha avó materna convidou a minha avó paterna para ser madrinha, né? Os avós paternos para serem padrinhos da minha mãe. O meu pai já era nascido. Então, meu pai e a minha mãe se conheciam desde crianças. Tô contando isso aqui, não sei porquê, mas enfim, tá vindo, né? E a minha mãe diz que desde que ela tinha 6 anos de idade, ela era apaixonada pelo meu pai. Meu pai tinha 8 anos e ela era filha, né? Pelo filho da madrinha dela. E o meu pai maltratava ela, né? Coisa de menino, não deixava ela brincar junto, enfim. E ela sempre queria brincar junto. E aí depois, então, irmãos dos meus pais já eram mais velhos, se casaram entre si e foram morar pro Paraná. E daí esses filhos que já moravam lá, que já tinham filhos também, a minha mãe é uma filha temporona, digamos assim, nasceu, é a última, né, de 9 irmãos. Então ela já tinha irmãos casados e já tinha sobrinhos ali na Forcadinha, no Aiurê. Então os pais foram para o Paraná os irmãos, né, na verdade os irmãos da minha mãe foram para o Paraná e do meu pai. E depois, então, começaram a incitar os pais a irem também. Então, os meus avós paternos foram para o Paraná. E os avós... Gente, eu tô confundindo aqui. Os avós maternos foram para o Paraná. E os paternos ficaram aqui, que é esse descendente, que é esse alemão, né, que veio para cá. Voltou para Criciúma, viu que não ia dar certo lá no Aiurê. Voltou para Criciúma e continuou morando ali até falecer. Então, tem alguns parentes ainda que moram em Criciúma. E os meus pais, então, foram para o Paraná.
E aí lá aconteceu que eles acabaram se afastando, né? Mas ainda se conheciam porque havia essa aproximação, né? De padrinho, madrinha, enfim. Então, para dizer só da minha história lá do Paraná, e daí depois, quando eu tinha 15 anos, nós voltamos para cá. Os meus pais voltaram para Santa Catarina. E aí é uma história bem interessante, assim, que eu até escrevi o meu TCC de constelação, né, lá na Hellinger, baseada na minha história familiar, né, e de alienação parental, de como acontece quando há uma separação entre os pais e os avós se metem. Então, meu TCC é alienação parental praticada pelos avós, que por ignorância acabam cuidando do neto para ajudar a filha e acabam prejudicando, né? Aquilo que a gente faz por amor. Então, esse foi o meu TCC. Enfim. Então, quando eu era catequista, eu trabalhei muito tempo, né, na Igreja Católica. E quando chega a mediunidade para mim de uma forma muito mais intensa e eu resolvo ir procurar essa ajuda, porque eu não encontrava isso na Igreja Católica, essa compreensão. E quando eu então vou procurar por isso, eu vou para o Centro Espírita. E eu, na época, eu tinha até um grupo de catequese. E quando eu entrei no Centro Espírita, eu soube que ali era o meu lugar. Eu tinha relutado por anos, porque eu tinha pavor. Quando a minha filha era nova, tinha uns 12 anos, um dia ela me disse que a amiga dela convidou para ir no Centro Espírita. Eu, nossa, me posicionei contra, não, tu não vai. Para mim aquilo era uma coisa do demônio, sei lá o quê. Porque lá na minha cidade tinha um Centro Espírita lá e todo mundo falava muita coisa ruim lá, né, no Paraná. Então, quando chegou a hora de ir, eu tinha muitos preconceitos, né? Eu achava que, sei lá, que se faziam trabalhos, que coisas que não eram boas. Mas chegou um momento que não deu mais, começou a vir essas cartas, começaram a vir pessoas do outro mundo pedir ajuda, começaram a acontecer muitas coisas. E eu não encontrava isso, né? Eu não encontrava respostas na Igreja Católica. E aí até tem muitas histórias, tem muita coisa, né? For contar para vocês aqui dá dias, né? Mas ninguém tá interessado aqui também nisso. Mas o fato é que quando eu comecei a ir pro Centro Espírita, sempre acontecia alguma coisa. E é isso que eu quero chegar com vocês. Aconteciam coisas. Teve um dia que eu caí, sabe, do nada, na frente da casa. Eu tava indo pro Centro Espírita. Eu caí, eu bati a minha cabeça, fez um corte aqui assim. E aí eu levantei assim, tava o sangue escorrendo aqui, eu bati a cabeça. E aí eu disse, não, primeiro eu vou no Centro Espírita, depois eu vou no hospital. Mas eu não vou deixar de ir. Haja o que houver, custe o que custar, eu não vou deixar de ir. Tá dito isso. E eu fui pro Centro Espírita, cheguei lá, todo mundo assim, né? Meu Deus do céu, né? O que tá acontecendo? Essa mulher tá aqui com a cabeça rachada. Não tem problema, eu vou ficar no estudo, depois eu vou no hospital. Então, isso se repetiu algumas vezes nessa trajetória minha, no começo lá. Nossa, teve uma vez que até teve um cachorro meu que morreu, meu Deus do céu, era, sabe, né? Você sabe que quando a gente tem um animalzinho assim, é como uma pessoa da família, né? E eu chorei desesperadamente, eu tava com o olho assim, né? E tava na hora de ir pro Centro Espírita, que eu trabalhava lá nesse dia. Eu fui lá com a cara inchada, mas eu não deixei de ir. Então, ordalhas, quem escreveu aqui não sabe o que é ordalha. Ordalha é uma espécie de energia que algumas pessoas chamam de ordalha, que é algo que se opõe a você quando você vai no seu caminho de iluminação, quando você vai em um caminho que vai trazer respostas para você, quando você vai em um caminho que te leva em direção ao seu propósito. Essas ordalhas, elas são como uma energia que te impede, que quer te bloquear de fazer esse caminho. Aí você vai dizer, é inveja, é mal olhado, é olho gordo, né? Então, essas ordalhas são energias, em uma outra filosofia,
né? Não é um linguajar espírita esse, mas eu estou conectada com o todo, né? Não estou aqui presa nessa ou naquela doutrina. Então, eu digo assim, imagina que você está dentro de uma piscina. Essa piscina está cheia de água e você está aqui, você tem um corpo grande, você é bem gordinho. Então, quer dizer, gordinho porque você ocupa uma proporção maior. Então, se você faz um movimento rápido, se você tem uma massa corporal maior, vai movimentar mais água, né? Então, imagina que você está aqui nessa piscina e você faz um movimento rápido. O que vai acontecer? Essa água vai bater aqui e vai voltar para você com uma força. E se você não estiver bem firme ali, a tendência é você, com essa volta dessa água, você volta um pouquinho. Quanto mais rápido, ou quanto mais comprido for esse seu passo, mais água você vai movimentar nessa piscina. E com mais força ela vai voltar para você. Então, isso é como eu explico as ordalhas, que são quando você faz um movimento em direção à luz, à iluminação, a encontrar o seu caminho. Essa energia é como se ela bate lá em alguma coisa e volta para você. E algo acontece e te faz dar um passo atrás, te faz retroceder. Então, se você não estiver bem firme no seu lugar, você vai voltar. Então, é preciso você se manter, é preciso você saber que você deu um passo e que você precisa se manter nesse passo, que você não vai voltar atrás. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui para vocês? Vão me falando. Tá fazendo sentido? Quantas vezes você se determina a fazer alguma coisa na sua vida e acontecem coisas e por causa dessas coisas você não vai? Já aconteceu aqui comigo de clientes agendarem um horário comigo e acontecer coisas no caminho enquanto estão vindo e não conseguirem, quase não conseguirem chegar. Alguns não conseguem, outros estão tão determinados, raramente alguém não consegue, mas erra o endereço. Eu passo toda a descrição certinho, sabe, que é facílimo de achar. Eu coloco foto, eu coloco referência, eu coloco a localização no Maps, eu coloco um monte de coisa. E a pessoa vai parar lá, quilômetros de distância, entra em outras coisas. E eu vou explicando por telefone e a pessoa não encontra e fica às vezes meia hora perdida. Já aconteceu de pessoas que marcaram horário comigo. Tem um episódio assim bastante interessante de uma mulher que ela marcou um horário comigo e tinha acontecido várias coisas e ela não conseguia chegar aqui, sempre acontecia alguma coisa e ela precisava desmarcar. Nesse dia ela estava vindo, ela teve uma dor de barriga e ela não aguentou. E, infelizmente, né, para ela não aguentou e sujou a roupa dela. E ela disse assim, eu não vou desistir porque agora eu já vi que tem alguma coisa me impedindo e eu vou assim mesmo. E ela chegou aqui dizendo, eu tô morrendo de vergonha. Tô morrendo de vergonha porque aconteceu isso comigo, houve uma liberação ali, uma diarreia, sei lá o quê. E eu preciso primeiro, antes de começar a sessão, usar o teu banheiro, tu consegue uma bolsinha plástica para mim, enfim, foi todo ali um processo para ela se higienizar, né, e poder fazer a sessão. E ela disse, eu percebi que tem alguma coisa, porque é impossível, cada vez que eu agendo contigo acontece alguma coisa, e agora hoje era uma questão de vida ou morte, ou eu vou. Então, eu já vi isso acontecer com muitas pessoas, de agendarem comigo, ou de as pessoas dizerem, olha, vai lá e faz, e a pessoa nunca vem. Ela acha sempre uma desculpa. Ah, mas eu não vou por isso, eu não vou por aquilo, eu não vou por aquilo outro. E eu fico sabendo disso, né? Porque a família às vezes me diz, olha, falou que vai, não sei o quê, mas não vem. Então, no centro espírita acontece a mesma coisa. A pessoa quer ir e ela chega lá e diz assim, ah, eu faz tempo que eu quero vir, mas sempre acontece alguma coisa. Então, essa minha fala aqui hoje a respeito
da live, né, que eu tô fazendo é que vão surgir coisas para você se afastar do seu propósito. Isso é ruim? Eu não acho ruim. Eu acho que é um teste de perseverança. Quando você vai lá na academia, você se fortalece quando? Quando você ergue o peso. Se não tiver um peso, você adquire músculo? Não. Oi, Sofia. Bem-vinda. Se não tiver um peso na academia, se não tiver uma resistência, você não cria músculo. Se não for difícil, você não testa, porque aquilo que é fácil, qualquer um pode fazer. Jesus, hoje é dia de Páscoa, né? Eu sempre falo de Jesus aqui, né? Você sabe, não é porque é Páscoa, é sempre Páscoa, sempre Natal, é sempre, né? Mas hoje, de forma especial, Jesus fala assim, que amar os inimigos, qualquer pessoa faz. Até um assassino, um bandido, ele ama as pessoas que amam a ele. Amar quem me faz bem, quem me trata bem, qualquer pessoa faz. Eu quero ver é você ser bom com aquele que não é bom com você. É você tratar bem aquela pessoa que não te trata bem. É você amar aquele que é teu inimigo, né? Esse é o desafio. Então fazer algo que não é desafiador, qualquer pessoa faz. Mas você tá aqui para ser qualquer um? Ou você tá aqui para fazer a diferença? Ou você tá aqui para fazer diferente do que você fez até agora? Então é preciso que você pegue um objetivo na sua vida e você faça. Como eu vou fazer? Não sei, mas eu vou fazer. É só isso que você precisa saber. Eu vou fazer. E que você confie, que você vai dar o jeito, que você vai ter condições de fazer isso. E também que você saiba reconhecer que há momentos em que é preciso desistir. Que há momentos em que você precisa dizer não deu certo. Eu quis tanto algo, eu lutei tanto por alguma coisa, eu dei tudo para que isso acontecesse, mas daqui eu não consigo passar. Você já fez bastante. Não é que você está desistindo assim já de começo, mas agora você está gastando energia demais para ir numa direção que não está conseguindo. Então é preciso parar, pensar e dizer, ok, eu desisto, né? Foram 4 dias desafiadores chegar nas sessões. A Leni tá aqui dizendo, contigo aconteceu algo assim também, né, Leni? Pra te chegar aqui, se perdeu, foi parar longe, né? E agora eu tô vendo esse relato dessa outra pessoa, né, que teve esse desarranjo intestinal no caminho. Tu tá até pensando assim, nossa, ainda bem, o meu caso não foi o pior. Foram 4 dias desafiadores. Todos os dias a Leni tinha muitas coisas para chegar. A Ellen se perdeu também, né? A Leni pegava o Uber, ela ficava sem carro, ela foi embora a pé, mora lá em Criciúma, eu tô aqui em Cocal, ela foi embora a pé. Gente, ela fez coisas do Arco da Velha para poder vir nesses 4 dias. A Ellen não achava. Muitas pessoas não acham. E agora me conta aqui, Ellen e Leni, me contem, vocês e outras pessoas que vieram aqui, valeu a pena você ter vindo? Se você não tivesse chegado, o que teria mudado na sua vida? Ou o que teria deixado de você ganhar na sua vida se você não tivesse persistido, se você não tivesse dito, não, eu vou e haja o que houver, eu vou dar um jeito. O quanto você cresceu depois que você chegou até aqui? Vontade de fazer de novo, né? Porque dar um salto tão grande
na sua vida, ganhou 9. Por que, gente, que a Aline tá falando do 9? Porque quando chega no terceiro, no quarto dia, quem faz o tratamento aqui comigo sabe que eu proponho no terceiro dia, no quarto dia, uma avaliação. Quando você chegou aqui, quando você começou o tratamento comigo, em que número você se sentia de bem-estar na sua vida? De bem-estar geral, em todas as coisas, independente do motivo que você veio. De 0 a 10, considerando que o 0 é muito ruim e o 10 é muito bom, enquanto você estava? Quase sempre as pessoas dizem, eu estava num 3, num 4, num 5. Tem pessoas que dizem eu estava meio no 0, eu estava no 0, né? E em que número você se sente hoje? No quarto dia, são 4 dias. 4 dias consecutivos. Então, quer dizer, no meio de uma semana. Em que número você se encontra hoje? E a pessoa diz um 9. Não sou eu que dou esse número. Que a Aline está dizendo aqui, né? Eu ganhei um 9. Não sou eu que dou. É a própria pessoa que diz, eu hoje me sinto num 9. E eu, invariavelmente, eu digo, você não está num 9 ainda. Porque você ainda não sabe, você ainda não conhece qual é o seu 9. Por que você não conhece? Eu não conheço. Porque desde que nós estávamos lá na barriga da mãe, a gente enfrenta desafios, dificuldades, passa por muita coisa. Então nós não conhecemos qual é o nosso estado 9, nosso estado 10 de satisfação. Então, sempre tem mais para a gente alcançar, né? Então, falando disso para vocês, né? Com essa live, para dizer que hoje é domingo, dia de Páscoa, a família tá aqui reunida. Eu disse, olha, eu vou lá fazer a live e vai ser curta, e já tá sendo cumprida. E aí os filhos disseram assim, a live da mãe vai ser curta, vai ser 1 hora. Já me conhece, né? E tá todo mundo lá conversando, enfim, e eu me retirei para vir aqui falar com vocês, porque eu tenho um propósito. E não tem nada que vai me fazer sair desse propósito. Mas eu também sei reconhecer que se chegar um momento em que eu não desse conta, eu também posso dizer, não dá mais. Mas vai ser num momento extremo, onde eu perceber assim, eu não dou conta mais. Mas enquanto eu perceber que isso tá me trazendo algo bom, eu vou continuar. Então tem relacionamentos que você fica naquela relação e você não consegue dar um ponto final. Você fica em empresas, relacionamentos afetivos, né? Uma empresa, num trabalho que você não dá mais, você não aguenta mais aquela situação. E você não consegue dar um ponto final. Você tem medo de parar numa religião, num grupo que não diz mais para você. E você não consegue dizer, acabou, não dá mais isso aqui para mim, né? Ou nem mesmo num relacionamento, talvez você optou por ficar sozinha e dizer assim, eu agora não quero mais relacionamento. E também pode ser que chegue uma hora que você diz, não quero mais isso. Acabou essa vida aqui, eu não preciso mais disso, né? E você pode mudar. Então, deixa eu ver como é que tá a família lá fora. Vamos lá dar uma olhadinha. O que eles estão fazendo? Vamos ver. Olha lá, estão tudo reunido lá, ó. Estão aparecendo na live, ó. Então é isso. Aí hoje é curta, né? Porque a família tá lá esperando. Então eu vou ler para vocês, que vocês devem estar tá esperando. Tá lá, neta, genro, nora, todo mundo.
E, gente, uma coisa, um segredo aqui pra vocês. Vocês sabem que eu sou divorciada e que eu e o meu ex-marido, a gente tem uma relação de amizade muito boa. E ele tá aqui também, ele tava na cozinha na hora que eu passei ali, mexendo em alguma coisa, acho que é a salada. A salada é o trabalho dele. Sempre foi, ele é da salada e quando a gente faz os almoços, ele cuida da salada. Então ele tá na cozinha preparando a salada. Então nós somos divorciados já há 6 anos. Cada um segue a sua vida, mas quando nós temos festas, quando nós temos... a gente está no mesmo grupo da família, no WhatsApp, então a gente combina ali alguma coisa, ele vem, eu vou, a gente se reúne. E eu costumo dizer assim, nós ficamos 35 anos casados, né? E eu costumo dizer assim, que nós vemos quando uma relação, um relacionamento, houve amor, não quando está acontecendo o relacionamento, mas quando ele termina. Quando esse relacionamento acaba como casal e ele continua com amizade, com respeito, com amor, um outro amor, ali você vê que um relacionamento realmente deu certo, né? Porque a gente diz que relacionamento sempre dá certo, né? Não tem relacionamento que deu errado, porque sempre nós aprendemos aquilo que precisamos aprender, né? Mas eu sou muito grata em dizer que nós ficamos 35 anos casados, construímos essa família linda, né? E que nós nos separamos como marido e mulher, mas continuamos na vida como amigos, como pais dos nossos filhos, como avós e como suporte também em alguns momentos um para o outro quando isso diz respeito à nossa família. Mas sabemos seguir a nossa individualidade como pessoas. Eu como mulher nos meus relacionamentos e ele como homem também nos relacionamentos dele de casal com outras mulheres. Então, eu realmente não tenho nada que eu possa dizer que seja ruim na minha vida. Nada mesmo. Mas isso não caiu do céu. Isso não aconteceu por um milagre, uma providência divina. Isso é esforço. Isso é trabalho interior. Isso é autoconhecimento das duas partes. Isso é nós dois querendo crescer. Isso é nós dois buscando, porque não adianta eu só buscar, mas é o que nós construímos durante esses 35 anos que nos permite continuar agora caminhando ainda nessa jornada, né? Então é isso. Eu vou ler a carta para vocês. Vocês querem ler a carta? Tem uma carta especial para vocês. Tem uma carta especial de Páscoa para vocês. Hoje eu tô sem a música aqui, porque lá... Vamos ver quem é que tá aí. Vem cá, meu bem. Vem cá. Ai, vem cá, deixa só as pessoas te verem aqui. Essa aqui é a minha neta Joana. Aqui. Ai, deixa eu vou abaixar aqui o celular assim pra ver se você aparece. Olha lá. Aqui é a Joana. Tu veio aqui com a vovó? Tu vai escutar a carta? A vovó vai ler uma carta ou não? Não? Ui, que medo. Ui. Então, né? Vamos lá. Vou ler a carta pra vocês. E depois eu vou lá me reunir com a família. Ô, Brenda, que saudade de ti, guria. Tudo bem? A Joana é uma gracinha, gente. Ela é um espírito de outra dimensão. Sem dúvida nenhuma. As duas, né? Cada uma com as suas peculiaridades, com as suas diferenças, né? A Joana é aquela doçura. A Antônia é aquela força, né? Que vem para fazer transformações. E cada uma tem a sua missão. E cada uma é muito necessária, né? Nessa família. Estão prontos para a carta de hoje? Quem não sabe da carta, me fala aí quem é que sabe o que é essa carta que eu vou ler e quem não sabe. Que daí quem não sabe eu vou explicar. Então escreve aí, eu não sei, que aí eu vou dizer o que é. Senão não precisa.
Todo mundo sabe? Não sabe? Ô Rogério, tu não sabe o que são essas cartas. Então, olha só, o que são essas cartas? Há muitos anos, quando eu fui procurar o centro espírita, foi porque eu já tinha algumas questões de mediunidade lá desde criança, né? Via pessoas que já morreram, me comunicava com elas, mas tinha toda uma questão ainda, sei quais são, não sei o conteúdo desta, maravilhosa. E há uns 15 anos ou 16 anos atrás começaram a surgir, eu sempre gostei de escrever, né? Mas eu achava e tem sim muita coisa que é natural minha, porque eu gosto muito de ler. Eu li a Barça inteira, para vocês terem uma ideia, no tempo da Barça. Faltavam outros livros, né? Eu li a Bíblia 2 vezes, com 12 anos eu já tinha lido a Bíblia 2 vezes, porque não tinha, li a Bíblia uma primeira vez porque eu gostava de saber as histórias, na segunda vez porque eu ainda gostava de ler, mas eu não tinha outros livros, então eu li sempre muito. Então eu também, obviamente, gosto muito de escrever, né? E então começou um desejo de escrever, e eu fui, um dia eu tava para fazer a faxina na casa e uma vontade enorme de escrever. Tá bom, vamos escrever, o que eu vou escrever? E começaram a vir cartas. E eram cartas de pessoas que já morreram, dando o endereço, telefone, o nome das pessoas, e eu fiquei muito assustada. E a primeira coisa eu pensei que era tudo coisa, imaginação minha, que eu tivesse imaginado, né, sei lá. Mas vinha sempre uma voz que dizia, experimenta, liga pra ver, tu tem o telefone, né? E eu comecei a telefonar para as pessoas e perguntar, e exatamente o telefone dava certo, e a identificação era realmente aquela pessoa que eu tinha a carta, mas eu nunca tive coragem de entregar. A pessoa se identificava e eu ficava tão chocada com aquilo, e em uma dessas vezes a pessoa me disse, a fulana não tá, veio uma criança, me disse, olha, eu morri de certa forma, me mostrou como tinha sido um atropelamento que ele tinha sofrido, um menino de 9 anos, e eu disse, mas eu não sei quem é a tua mãe, ele me falou o nome dela, o telefone. Pensei, imagina, coisa da minha cabeça, não vai dar certo esse telefone. E quando eu telefonei, uma pessoa atendeu e disse que essa mulher, né, com esse nome, não estava lá, ela trabalhava lá realmente, mas ela não estava lá porque o filho dela tinha sido atropelado um tempo atrás. Ela perguntou se eu era uma amiga, né, eu disse que era. Então o filho dela sofreu um atropelamento há um tempo atrás e desde então a fulana tá com depressão, ela não voltou mais ao trabalho. Então eu fui tendo constatações de que eram reais aquelas pessoas que vinham até mim, só que eu não tinha coragem de dizer que eu tinha essas cartas. E então um dia eu amassei tudo isso, joguei tudo no lixo, e aí veio o meu mentor, que eu não sabia que era meu mentor, né, que era essa voz que conversava sempre comigo e disse, essas cartas não são pra ti. Tu não tem direito de jogar isso fora. Mas eu joguei e eu não quis mais saber. Então, essas cartas vêm periodicamente no centro espírita, no grupo mediúnico, onde eu trabalho. Eu abri um centro espírita depois na minha cidade, né? Porque chegou um momento que eu precisei buscar ajuda, porque eu via todas essas coisas, porque tinha tudo isso, eu não sabia como lidar, como católica, né? Sobrinha de padre, primas de freiras, né? Essa família onde eu sempre fui atuante, o meu ex-marido era ministro da Eucaristia, os filhos eram coroinha, sabe essa coisa? Então era muito difícil para mim. Então abri um centro espírita na minha cidade, que é pequena, na rua da igreja. Felizmente não foi por despeito, foi o único lugar que eu encontrei para alugar, enfim. E agora eu comecei a fazer as lives na segunda-feira. Segunda-feira foi uma live boa, mas foi uma live comum. E quando chegou no final da noite, a espiritualidade então me enviou uma carta. E nessa carta falava dessa necessidade de trazer para vocês também isso. De que isso não pode ficar restrito a um grupo ali,
né? Só aquelas pessoas do centro espírita que estão dentro da sala do grupo mediúnico, nem para as pessoas que estão nas palestras essa carta não chega. E que todos têm direito, que todos vocês, que todas as pessoas têm direito de receber isso, de ouvir essas notícias, de ter contato com isso, que isso não é um benefício para mim e que é necessário fazer isso. Então, a partir de terça-feira, se vocês ouvirem as lives que estão ali no feed ou estão também no YouTube, eu estou subindo elas para lá, a de ontem não subi ainda, mas tem muita coisa aqui, ó. Tem aqui embaixo tem mais um maço de cartas que tem chegado e eu não estou lendo todas porque é muita coisa. Eu estou escolhendo e sentindo qual que eu vou ler a cada dia. Então, desde terça-feira tem várias cartas, então cada dia tem um tema e eu converso um pouco sobre isso. E hoje é uma especial de Páscoa, chegou ontem à noite. Essa aqui, para vocês, é para cada um que tá aqui. Então preste bem atenção, que eu vou ler para você, tá? Presta atenção. Inspira. Fica um pouquinho agora separado. Se você tá com outras pessoas, fica um pouquinho agora no teu silêncio, consigo mesmo. Pensa que espíritos amigos te acompanham e que enviaram essa carta para você. Por algum motivo você está aqui nessa live hoje. Por algum motivo você está escutando essa live, mesmo depois quando ela ficar gravada. Então, que você possa sentir isso no seu coração e depois da live eu vou fazer uma prece para nós encerrarmos, para eu ir lá com a família. Eu tenho até uma caipira aqui, gente, porque sim, eu bebo. Eu bebo. Eu não sou santa, já falei pra vocês, né? Então não esperem isso de mim. Já derreteu até o gelo da minha caipira, tem que ir lá dar uma renovada. Estão prontos, então? Esse é um espírito que vem e narra uma experiência dele. É um espírito de uma equipe da qual eu faço parte, né, no meu trabalho. Um grande conhecido meu. E eu poderia dizer, não um conhecido, mas o meu mentor. E o nome dele é Abdias. Abdias é o meu mentor espiritual. Então, é ele que escreveu essa carta para vocês, para mim e para vocês também. E Abdias diz assim: estávamos lá em um grande número de pessoas, endividados perante a própria consciência, unidos sob o véu claro da manhã ensolarada, quando ouvimos com emoção as palavras do benfeitor espiritual que adentrara minutos antes o grande salão onde nos encontrávamos nesta manhã especial. Ouvistes o que vos foi dito, disse ele, que nenhum de vós poderá chegar ao Pai se não tiver feito as pazes com seus irmãos, que deveis fazer isso enquanto estás a caminho. Sabemos que empregastes algum tempo aqui a estender e a confirmar o aprendizado, mas é preciso que desçais à terra, onde se lhes aguarda a oportunidade de executar o plano de redenção. Era possível notar a emoção estampada nos olhos de cada um ali presente. Uns esperançosos, outros gratos e outros ainda com temor diante da possibilidade de falhar, pois cada um sabe de suas inclinações. No entanto, todos tínhamos algo em comum: a certeza de que o responsável pelo planeta Terra estaria conosco, que é Jesus, né?
E é assim que hoje podemos notar cada um de vocês reunidos. E eles estão falando para vocês aqui. Cada um de vocês que está aqui reunido. Que a certeza da presença do Cristo entre vós seja o amálgama, o universal, divino, a vos guiar no caminho certo. Quanto a nós outros, que nos reuníamos naquela manhã, conforme o relato inicial, estamos hoje espalhados entre vós, uns na matéria física e outros na espiritual, mas ainda assim unidos convosco para termos êxito em uma escala nunca antes alcançada. Aproveitamos para desejar uma linda Páscoa em cada coração e que a luz esteja convosco hoje e sempre. Seu caro Abdias. Então ele fala, né, de pessoas que estavam no plano espiritual, reunidos quando ouviram essas palavras, né, do guia espiritual deles lá, do mentor espiritual, falando para eles, né, que Jesus disse um dia que vai estar conosco, com todos nós, com eles lá, até o final dos tempos. Final de que tempos? Final dos tempos de dificuldade, de dor, porque o planeta Terra está passando por uma transição planetária, onde nós vamos sair dessa posição, né, de sofrimento, de expiação em que estamos agora. Estamos passando já por essa transição, né? E que essas pessoas reencarnariam para colocar aqui em prova tudo aquilo que aprenderam lá na teoria, porque aqui na matéria é que nós realmente percebemos, nossa, eu aprendi isso, eu não aprendi aquilo, estava só na cabeça, mas não estava no meu coração. E que cada um que está aqui hoje nessa live se assemelha a esses espíritos que estavam lá. E foi muito claro para mim, enquanto ele escrevia, que muitos de vocês que estão aqui ouvindo essa live podem ser alguns desses espíritos que estavam lá nesse dia dessa reunião, onde ouviram também isso e que hoje estão aqui reencarnados e participam também dessa live, de tantas outras coisas, para relembrar do seu compromisso de fazer algo melhor, de fazer algo bom com a sua vida, para que quando você chegue lá de volta nessa reunião que certamente terá, você possa dizer, eu aproveitei, eu fiz uma coisa muito boa com a minha vida, eu desci lá, foi difícil, passei por muita coisa, sim, foi difícil, né? Mas nós sabemos que a dificuldade é que te engrandece, mas eu venci, né? Então, que você tenha hoje, sempre, muita força para seguir no teu objetivo, no teu propósito de renovação, de melhoramento, de crescimento. Eu vou subir essa live depois, mais tarde, que agora eu vou ficar com a família, e vou digitar essa live, essa carta. E se algum de vocês quiser a carta por escrito, me chama no direct que eu passo para você, tá? Tem outras cartas também que o pessoal escreveu na live dizendo que quer a carta e eu também mando para vocês ali no direct, tá certo? Ficou clara essa mensagem para vocês? Acho que sim, né? Então nós vamos fazer uma prece agora, pedindo a Jesus que nos fortaleça, né? Nessa Páscoa possamos realmente sentir um renascimento dentro de nós, possamos estar em contato realmente com a luz, com o nosso propósito de vida, e que Jesus abençoe a cada um de vocês, os seus lares, a sua família, a sua vida. Que você não desespere, porque sempre há um caminho, sempre há uma nova direção que você pode tomar. Pai nosso que estás nos céus e em todos os lugares, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas.
Venha a nós, Senhor, teu reino de amor e misericórdia. Que seja feita sempre a tua vontade acima da nossa, aqui na terra, em todos os lugares. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aqueles que nos devem. E não nos deixes cair na tentação, mas livra-nos da prática de todo tipo de mal, porque nós sabemos que é teu o reino, que é um reino de amor e de misericórdia, hoje e para sempre. E que assim seja. Que vocês tenham um lindo domingo. Feliz Páscoa para todos vocês. E até amanhã, amanhã 12h12. Para quem não sabe, essas lives acontecem todos os dias, às 12h12, por 112 dias. Hoje é o 6º dia, então ainda faltam 106 dias. Nos vemos nesses próximos meses. Grande abraço para vocês. Obrigada pela companhia. Que Jesus abençoe vocês todos. Até mais.